quando libertou os israelitas do Egito, para onde Deus os conduziu? Geograficamente, a resposta lógica é para o deserto do Sinai e depois para a terra prometida. Porém, teologicamente, a resposta correta dada por Deus, nós encontramos no texto para a memorização desta semana. Êxodo capítulo 19, versos 4 a 6. Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A Bíblia é a história da humanidade na visão de Deus. A Bíblia conta como Deus criou o ser humano perfeito e esse afastou-se dele. O Senhor chamou Adão e Eva e apresentou-lhes o plano, o concerto, a aliança de salvação, que havia sido estabelecido desde a eternidade, de que um Salvador viria através de um descendente da mulher, para restaurar o relacionamento entre a humanidade e Deus. A Bíblia é isto: o homem se afastando e Deus o chamando de volta, atraindo sempre para si através da renovação da sua aliança. Assim também o Senhor procedeu com o povo de Israel. Quando se apresentou a eles ainda lá no Egito, antes do Êxodo, o Senhor lembrou-lhes a aliança que havia feito com Abraão. E lhes disse: vocês são o meu povo, e prometeu que os livraria dali. Após a travessia do Mar Vermelho, depois de viajarem 2 meses pelo deserto, eles chegaram até o Monte Sinai, uma montanha de 2.285 metros na península do Sinai, um local onde Deus chamara Moisés para a sua missão e lhe prometera que, como sinal de que o estava guiando, o Senhor faria com que o povo de Israel viesse após a saída do Egito para adorar naquele lugar. Até hoje, aquele monte é chamado em árabe de Jabel Musa, o Monte Moisés. Durante um ano, tempo no qual permaneceram no deserto do Sinai, Israel foi estabelecido, organizado como o povo escolhido de Deus. O Senhor tomou a iniciativa de estabelecer uma aliança de relacionamento entre ele e Israel. Ser um povo santo para Deus significava pelo menos 3 coisas. Primeiro, ser dedicado inteiramente ao Senhor. Segundo, revelar o caráter de Deus às nações ao redor. Terceiro lugar, serem um reino de sacerdotes, que conectaria as pessoas com Deus, ensinando-os a sua vontade e as suas leis, tornando-se um canal para iluminar o mundo. A aliança no Sinai, feita entre Deus e Israel, foi um estabelecimento legal e pessoal de relacionamento entre Deus e seu povo Israel, baseado na mesma fórmula da aliança que é encontrada em todas as Escrituras. A aliança feita com Israel em Êxodo, a promessa da nova aliança em Jeremias, a aliança com a igreja em Hebreus no Novo Testamento e a aliança com os remidos da nova terra. Todas elas estão baseadas numa fórmula geral da aliança entre Deus e o homem. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Este é o princípio básico geral da aliança de Deus. O Senhor requereu, junto ao Monte Sinai, que Israel se preparasse para aquela aliança, para o momento especial da aliança. Primeiro ele chamou Moisés para que subisse ao monte, e ali anunciou-lhe a sua proposta para Israel. Depois Moisés desceu do monte, reuniu os líderes, os anciãos de Israel, e apresentou-lhes a proposta de Deus, que está no verso para memorizar que nós lemos. Depois que Moisés apresentou a proposta de Deus, a Bíblia diz que o povo a uma respondeu,
tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Moisés transmitiu-lhe uma ordem de Deus. Deviam lavar as suas vestes, fazer uma purificação externa que refletisse a sua total dedicação a Deus. Deveriam estar prontos ao terceiro dia para a manifestação da glória do Senhor. No dia em que Deus fez a sua aliança com Israel, em Êxodo capítulo 19, versos 16 a 18, nos diz o seguinte: naquele dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clamor de trombeta, de modo que o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Todo o monte tremia grandemente. Naquela ocasião, Deus proclamou os 10 mandamentos, que formam o fundamento do padrão divino, os princípios de vida de Deus para a humanidade, baseados no amor a Deus e amor ao próximo. São princípios eternos e universais, centro da revelação ética bíblica. O Decálogo foi proclamado pelo Senhor, diz a Bíblia, escrito com o dedo de Deus, nas chamadas Tábuas do Testemunho. O Decálogo é chamado também nas Escrituras de Palavras da Aliança, escritas nas Tábuas da Aliança. Os cristãos os chamam de os 10 mandamentos, mas no original em hebraico ele é chamado de as 10 palavras. Ao entregar o Decálogo a Israel, o Senhor iniciou as suas palavras, mostrando a sua graça ao dar salvação e liberdade a Israel. Então aí é que ele revelou a sua vontade, na sua aliança que fazia pessoal com eles. Revelou a sua vontade devia ser observada por amor e gratidão por aquilo que Deus havia feito em seu favor. Os 4 primeiros mandamentos de Deus explicam o que significa amar a Deus. Um amor vertical, o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos explicam o que significa amar ao próximo. Um amor horizontal, um respeito mútuo entre as pessoas. Quando nos relembramos os 10 mandamentos, nós percebemos que o primeiro mandamento determina dar a Deus o primeiro lugar supremo na vida. O segundo mandamento, honrar a posição exclusiva de Deus, não substituí-lo por ídolos, quer seja de uma forma física, simbólica ou espiritual. O terceiro mandamento nos ensina a reverenciarmos o nome de Deus, seu caráter, sua reputação. No quarto mandamento, nós encontramos honrar o seu dia de descanso e de adoração. O quinto mandamento determina respeitar os pais. O sexto, respeitar a vida. O sétimo, respeitar o casamento. O oitavo, respeitar a propriedade das pessoas. O nono, respeitar a reputação dos outros. O 10º mandamento inclui não apenas ações, mas pensamentos, sentimentos. Não permitir que algum desejo egoísta manche o nosso caráter. A lei de Deus revela o seu caráter. Como Deus é, como Deus deseja que nós vivamos. Em Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo diz: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele reflete o caráter de Deus. Por isso, os escritores bíblicos escreveram poemas, cânticos, meditações sobre a lei de Deus. A lição destaca as funções da lei de Deus. A primeira função que ela destaca é que a lei ela foi estabelecida por Deus para ser uma cerca de proteção para os filhos de Deus, mostrando um espaço livre para a vida, concedendo sabedoria e entendimento, resultando em saúde, prosperidade e paz. Tiago, capítulo 2, verso 25, a chama de lei da liberdade.
porque apresenta limites específicos de perigo, dificuldades, complicações, até mesmo morte, que podem surgir para aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Tiago diz: bem-aventurado aquele que a pratica. Assim, o primeiro papel da lei de Deus não é salvar, mas proteger. É uma proteção de Deus para nós. Porque a segunda função da lei, o segundo papel da lei, é definir, sinalizar o que é pecado. Quais são as atitudes, sentimentos contrários ao caráter de Deus que não devemos ter? Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 7, ele diz: eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. A lei funciona como um espelho. Ela mostra a nossa condição, mostra os problemas que temos, nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Mostra nossos problemas, mas a lei em si, ela não é a solução para os problemas. Porque a terceira função, terceiro papel da lei é apontar para o Evangelho. Mostrando nossa condição como pecadores, ela se torna uma placa de sinalização para nos apontar Jesus. É interessante que a lição, num texto de quarta-feira, no 5º parágrafo, ela nos diz algo interessante. Tentar ser justificado diante de Deus, guardando a lei, seria como olhar para o espelho, esperando que mais cedo ou mais tarde ele faça nossos defeitos desaparecerem. O espelho não muda nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas falhas. Nos mostra a nossa necessidade. O mesmo ocorre com a lei de Deus. Ela nos mostra que nós precisamos do Evangelho. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 4, ao falar da justiça de Deus em Cristo Jesus, Paulo afirma: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra grega usada para o fim da lei é a palavra telos, que indica propósito, finalidade. Esse termo não está falando de tempo, de término. Não está dizendo que a lei terminou, acabou, não. O propósito, a finalidade da lei é Cristo, é o Evangelho. Porque Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei. Por isso, Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 31, nós lemos de modo bastante claro o apóstolo dizendo a nós o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Enfim, o termo hebraico que refere-se aos 10 mandamentos, dabarim, significa literalmente palavras. Além de que a sua raiz, a expressão dabar, significa promessa. A lei é uma promessa de Deus para nós. Deus nos chama a si, revelando-nos o seu caráter, protegendo-nos com a sua lei, com suas palavras, com os seus mandamentos, oferecendo-nos a sua graça, para pelo seu poder vivermos em harmonia, em comunhão com Ele, restaurando em nós o seu caráter. Assim, quando nós nos unimos a Jesus, nós obtemos o poder para uma nova vida em harmonia com o caráter, com a pessoa de Deus, num novo relacionamento com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga. Que vivamos sempre em harmonia com o Senhor e com a sua palavra.